Muito bem, é nosso convidado também hoje, vamos chamá-lo de João, um paciente do Dr. Otávio. O João vem até nós falar da sua experiência na hipnose, mas também servir de testemunha, entre aspas, de outros dois casos que acompanhou de muito perto, o da sua mãe e também da namorada. João, bom dia. Bom dia. Desde já, muito obrigada por estar connosco e por ter aceito o nosso convite. O que é que levou o João a procurar a hipnose clínica? Ora, vamos contextualizar um pouco. Eu não fui para a hipnose clínica diretamente por vontade ou por ter acordado eu próprio para essa ideia. O que acontece foi que eu testemunhei no último ano e meio da minha vida pessoas que estavam no meu redor, que realmente tinham alguns problemas ou uma saúde psíquica menos positiva, e que vi que eles, de um momento para o outro, ao terem-se consultado com o Dr. Otávio, transformaram-se completamente. Ficaram com muito mais qualidade de vida em todos os aspectos. E eu pensei, espera, eu revejo algumas lacunas neles que eu também tenho. Talvez, consultando o doutor, possa também atingir o mesmo equilíbrio e o mesmo positivismo diário que comecei a ver nas pessoas que se consultaram com ele. Foi daí então que surgiu a ideia de, espera, eu vou-me consultar e vou ficar também bem. Também bem. Tinha algum ceticismo quando, por exemplo, a sua mãe, que foi a primeira pessoa que começou com o tratamento, sentia algum ceticismo relativamente à hipnose? Não. Começou a ver assim logo alguns resultados? Pois, ao início, quando me falaram hipnose e tal, e é um doutor que põe a dormir, eu associei àquilo que se esteve a conversar há pouco. Há esses mágicos ou ilusionistas que põem a dormir e a pessoa imita uma galinha ou faz não sei o quê. Recordo-me agora do caso do Firme Irto, tão conhecido. E eu remontei um pouco a essas ideias, mas depois, logo com as primeiras consultas, por exemplo, da minha mãe, comecei a ver, dia para dia, uma redução dos efeitos negativos ou do desequilíbrio pequeno que ela tinha. E então comecei logo a ver, espera, aqui há qualquer coisa que não é só ilusionismo ou conversinhas de dormir e estás bom. E, portanto, não chegou a haver assim um ceticismo relevante. Depois veio a namorada para confirmar, não é? Pois. A grande confirmação. Depois. Eu vou explicar um pouco para contextualizar, que isto se calhar para quem nos está a ouvir é um pouco confuso. Mãe, namorada. Então é assim. A minha mãe, já há mais de 20 anos, tinha alguns distúrbios de sono, de comportamentos de emoções, etc, etc. E por coincidência, não teve nada a ver, nem foi combinado, a minha namorada tinha pequeninas coisas também de motivos completamente diferentes, são vidas completamente distintas, mas também tinha umas pequeninas explosões emocionais, umas pequeninas coisas que ela e eu sabíamos que, há aqui qualquer coisa que não está bem. E então foi o primeiro caso de tratamento, que foi a minha mãe, que depois disputou ela também pensar, espera, eu vou-me tratar, porque ela era considerada mesmo, ela sabia que dormia mal, que tinha pequenos distúrbios, e ela pensou, olha, vou-me tratar porque a minha sogra, entre aspas, ficou bem, portanto eu também vou ficar. E eu, como estava no meio deste contexto e assisti à minha mãe que vivia comigo a uma melhoria tão grande, e depois logo a seguir a minha namorada foi experimentar com ela e também começou a existir uma grande melhoria, e eu aí devia me... Já está no tratamento há algum tempo? Já. Talvez o doutor possa dizer melhor em que estado já do tratamento é que eu estou, mas como é que se sente? Já tenho várias consultas. Como é que se sente? Posso dar uma ideia aos ouvintes, tenho cerca de 20, por aí. Acho que já não devem faltar muitas, e olhando a um espelho vejo-me bastante diferente. Posso dizer que era uma pessoa muito mais introvertida, mais triste. Eu acordava de manhã e, mais um dia, era um fardo. Eu tinha que acordar para carregar aquele fardo até me deitar outra vez. E, embora já não esteja de alta, digamos assim, noto muito mais vitalidade, muito mais alegria, boa disposição, mais vivo. O dia já não é um fardo? Já não. Ainda bem. E às vezes acordo até com mais pica do que os outros que... Sim, mas mais calmo, mais tranquilo. Portanto, o João assistiu
às consultas não da mãe, mas assistiu a 2 ou 3 consultas da namorada. Eu achei que era importante, porque ele tinha começado, ou iria começar a ser meu paciente, e, enfim, pressentia que de facto era necessário que ele assistisse para apagar da sua ideia algo que pudesse ter de errado a respeito do processo terapêutico. Para muitas pessoas é novo, não é? Não vamos dizer que não, ele é de facto um processo novo, é um processo da psicologia, portanto faz parte da psicologia, mas a verdade é que é algo ainda novo para muita gente, não é? E portanto ele próprio me tinha transmitido, sem me dizer nada ainda, mas eu olhava para ele e percebia perfeitamente que ele tinha uma certa distância, vamos lá, não queria muito. Ele queria tratar-se, mas ao mesmo tempo também tinha algumas dúvidas. E eu achei por bem convidá-lo, portanto, é evidente que tudo foi assestado com a namorada, ela acedeu, sim senhora, não tinha importância nenhuma que ele viesse assistir às consultas, e assim aconteceu. Ele assistiu, e agora aqui, até dando continuidade, ou complementando, melhor dizendo, o que se falou há bocadito da hipnose, não é? O que é a hipnose, como é que funciona, portanto, o João pode efetivamente falar daquilo que ele assistiu, não é? Não só dos efeitos terapêuticos que foram conseguidos com a namorada, mas aquilo que ele assistiu nas consultas. Como é que as coisas funcionam? É muito importante ouvir, porque ele efetivamente assistiu. Claro que ele não pode falar da sua própria experiência. Exato. Na sua própria experiência ele pode dizer os efeitos, o que é que está a sentir, mas não pode falar sobre o que acontece, porque ele apagou, está a dormir, não sabe o que acontece. Aí está uma das dúvidas de alguns pacientes da hipnose, porque as pessoas querem recordar a sessão, e é totalmente impossível. Claro, se estamos a dormir profundamente, não estamos conscientes. Se estamos conscientes, não estamos a dormir. E por conseguinte, quem vai para a consulta com a ideia de querer saber a historiazinha toda, de querer saber o que é que vai dizer, então não vai dormir. Esse paciente oferece-me muita dificuldade, muitos problemas, porque não quer adormecer, não é? E, portanto, para se curar, e curar mesmo, estamos a falar aqui em cura, para curar, a pessoa tem que adormecer. Cada paciente que adormece é um paciente que eu posso garantir a cura. Adormecer profundamente. Profundamente, portanto, é um sono fisiológico normal, portanto, é igual ao sono que todos experimentamos à noite, quando vamos para a cama e caímos a dormir pesado e profundamente. O sono tem que ser esse. É um sono profundo para podermos aceder ao subconsciente. Ninguém fica por acordar, pois não? Ninguém fica por acordar. Nunca ninguém ficou por acordar e ninguém ficará por acordar. Eu estou a dizer isto, eu já vos conto. É um filme. Concluir, um episódio de uma filme, série. Não é? Pá, mas é televisão, é filmes, portanto é ficção. Mas ninguém fica por acordar. Portanto, a pessoa adormece profundamente e depois é desperta. Isso é a coisa mais simples. Porque todos nós acordamos e despertamos ao longo da vida. Mas será então importante ouvir o João falar daquilo que ele assistiu, numa fase em que ele ainda tinha alguma relutância, vamos lá, ainda não estava bem preparado, e assistiu a essas consultas com a namorada e que foram extraordinárias. João, como é que era como é que era assistir? O que é que viu? Eu vou desmistificar para quem está do outro lado, ter uma ideia do que é uma consulta então de hipnose clínica. E vou falar o que é que vi e vou falar quando me deito na pele de doente ou de paciente, o que é estar também desse lado. Portanto, quando assisti à minha namorada à consulta, basicamente acontece o que o doutor já explicou. A pessoa tem que se deitar numa maca, tem que dormir, relaxar e dormir. A partir daí, o doutor pega nas rédeas, entre aspas, e conduz depois a pessoa para a tal regressão ou para o tratamento em si. É fenomenal porque nós, após a pessoa estar a dormir e através dos comandos do doutor, a pessoa depois fala, regride, recorda-se de coisas que acordada não se recordaria jamais, impossível. E inclusive, por exemplo, se a pessoa for a uma idade de 5 anos, a pessoa fala com uma voz de 5 anos, a pessoa no espaço de 5 ou 10 segundos pode estar a viver um momento perturbador e a sua respiração começa a acelerar e depois de repente com uma simples palavra de calma a pessoa reduz a velocidade. É estranho porque parece uma criança que está ali à nossa frente em corpo de adulto
a falar como uma criança, a viver como uma criança, e é mesmo isso. E depois nós acordamos, ou melhor, a pessoa nesse caso acordou, olhou para mim, olhou para o doutor, ela sabia que eu estava lá a assistir, tinha sido avisada previamente, mas olha e fica assim um bocado, espera aí, eu estou aonde? Ainda há 3 segundos estava na escola primária, ou num caso qualquer que seja, e é fenomenal ver como é que é possível nós recordarmos de pormenores tão ínfimos e que está tudo cá dentro, basta saber aceder, que é a especialidade do doutor, e nós realmente vivemos as coisas e somos uma criança naqueles instantes. O doutor tem meios e sabe com certeza quando o paciente não está a dormir profundamente. Claro. Geralmente eu levo o paciente na primeira consulta em que vai ser regredido. Portanto, isso, a primeira consulta poderá ser na segunda ou terceira. Portanto, a primeira consulta é para fazer a anamnese, historial clínico do paciente, a segunda para programar o paciente para levá-lo para um estado de sono profundo, e só na terceira então é que se começa a procurar regredir o paciente. E geralmente levo o paciente para a escola primária, ali para os 7, 8 anos, e levo para o recreio, não é? E começo-lhe a fazer perguntas: o que é que está a brincar, com quem brinca, como são os coleguinhas com quem está a brincar, o nome deles, e portanto, se efetivamente voltar a ser a criança, regrediu na idade e voltou a ser criança, é como se estivesse lá, nesse exato momento. Era o que o João dizia, claro. Não é? Portanto, regrediu efetivamente para essa idade, e volta a viver as coisas. Exatamente. E, portanto, olha para os coleguinhas com quem brincava e diz o nome deles, diz a roupa que têm vestidas naquele exato momento, não é? E tudo. Depois será encaminhada para dentro da sala de aula. Portanto, eu digo que, entretanto, tocou para a entrada, acabou o recreio e vai... E estando sentada na sua carteira, vai explicar-me tudo o que está a acontecer dentro da sala. Ora bem, quando é que eu me apercebo que alguém não está? Para já eu percebo que no estado em que cada paciente está, porque vou tocando nos membros superiores, vou tocando no paciente e vou, portanto, observando a respiração e sei em que estado do sono é que o paciente está. Se está ainda num letárgico, num catalético ou no sonambúlico. Se está num letárgico, não vou regredir porque não vale a pena, que o paciente está semiconsciente. Se está num catalético, ele está profundo, apenas escuta a minha voz, mas tem a sensação que escuta ao longe. Portanto, está mergulhado num sono profundo, está pesado, mas ainda tem ali a interferência do seu consciente. Quando está no sonambúlico, então, naquilo que se designa de ondas delta, então sim, ele está completamente a dormir profundamente, e então vive as coisas exatamente como elas estão dentro da sua memória, exatamente como aconteceram quando era criança. E é aí que o paciente tem que ir para se poder tratar, se poder curar. Quando é que eu percebo então também que o paciente não está nesse estado profundo? E quando ele me está, portanto, a tentar ajudar, não é? Vai imaginando e diz: quem está aqui ao pé de mim é fulano e tal, mas de repente eu pergunto-lhe como é que é a cor do cabelo, por exemplo. E diz-me: não lembro. Então não está lá, como é óbvio, portanto, nem vale a pena insistir. Porque se eu vou insistir, vou fazendo com que esse paciente vá despertando mais do sono. E eu não quero que ele o desperte totalmente, porque quero depois rematar a consulta por forma a que ele seja eliminado o peso e o cansaço que eu estive, portanto, a induzir, para que o paciente fique bem e acorde maravilhosamente bem, sentindo-se leve, tranquilo. E, portanto, é de facto necessário que o paciente esteja no estado profundo. Se não tiver, efetivamente, eu aí termino, quer dizer, não vou insistir a tentar regredir, a tentar recordar, a tentar tirar da memória. Porque o João dizia que, falando da namorada que recordava as coisas. Não recorda. Porque o recordar significa que fazemos um esforço de memória. Não. Quando está num estado sonambúlico, mergulhado nesse sono profundo, nós não recordamos nada. O que está dentro de nós é que vem ao de cima. Portanto, aquilo sai da nossa memória, do nosso subconsciente. Portanto, ao fim e ao cabo, não é um sonho, apesar de se estar a dormir profundamente, não é um sonho que depois não recordamos, mas sim uma regressão a um momento-chave da infância. Exatamente, há vários momentos-chave, acontecimentos traumáticos. O que importa é regredir àqueles momentos traumáticos, porque regredir a momentos bons não vale a pena. O que é bom faz parte da pessoa para o lado positivo. Temos que ir àqueles momentos que foram delicados, que deixaram sequelas
profundas a nível do subconsciente, a nível da memória para toda a vida. São essas as razões de a pessoa ser mais ansiosa, mais depressiva, enfim, de todos aqueles distúrbios que a pessoa tem e que a leva a um grande sofrimento, não é? Quem viu na semana passada o episódio das mentes criminosas, onde a hipnose clínica foi usada... Estamos a falar de um filme. Estamos a falar de um filme, de uma série, chama-se Mentes Criminosas, passa num canal generalista de televisão, dá à noite, depois quase à 1 da manhã, eu gosto imenso. Mas naquele dia, aquele episódio falava de hipnose, portanto houve necessidade de regredir uma pessoa à infância para se tentar descobrir um caso. Até aí tudo bem, aquilo foi tudo muito bem. Alguma experiência que eu tenho levou-me a entender aquilo. Até certo momento estava a correr tudo muito bem fundamentado. E ser conduzido profissionalmente. Profissionalmente, tudo certinho, direitinho. Se não, e se calhar quem viu aquele episódio tal como eu e não conhecesse a hipnose, alguma coisa da hipnose, ficaria um pouco assustado. É que depois a terapeuta teve alguma dificuldade em acordar o paciente. Isso não acontece na realidade, pois não? Não acontece, de forma alguma. Nunca tive problema em despertar um paciente. É das coisas mais simples, é despertar. E o João está aqui e sabe que nas 20 consultas que já fez sempre acordou, sempre despertou delas, e acorda melhor do que quando estava anteriormente, e isso é algo que ele pode dizer porque ele está a sentir na pele o que é que lhe acontece depois de despertar. É verdade. E sempre melhor, bastante melhor mesmo. E é importante também de referir uma coisa: as pessoas, quando estão a regredir naquele processo de regressão, por exemplo, eu quando assisti à minha namorada, ela naquele momento estava a reviver um caso, negativo, que lhe aconteceu. Sofrimento. Ela, aparentemente, para mim, estava a chorar e estava assustada e estava com medo, a sofrer. Mas depois o doutor tranquilizou-me e disse: não, tem calma. Isto é bom, porquê? Porque está a sair tudo o que temos de mal cá dentro. E depois, quando ela acorda, vai estar com esse peso a menos em cima de si. Portanto, às vezes quem vê parece que custa, quem está a dormir está a sofrer, mas não, é positivo, é muito bom. Está apenas a reviver aquele momento, mas depois de acordar já não se lembra. Estamos mesmo em cima do nosso tempo, já não tenho mais tempo, infelizmente. Aliás, já ultrapassamos. Doutor, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Apenas dizer que na próxima segunda-feira esperemos que sim. Vamos falar de hiperatividade. Tal como tínhamos prometido na última edição. Exatamente. Agradecemos ao João o facto de ter vindo partilhar connosco estas suas experiências, própria e também da mãe e da namorada. Eu repito e recordo que este programa tem repetição agendada no próximo sábado, depois das 10, e que o Dr. Otávio Escolástico está disponível para consultas na Clínica do Carmo, em Faro. Boa tarde aos dois, ou bom dia aos dois. Bom dia, uma boa semana. Doutor, até para a semana. Obrigado. Muito obrigada, João, por ter vindo.